Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Kligman e este é o canal Audiovisual. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Na edição de hoje, eu gostaria de falar sobre a atuação de pessoas extrovertidas, porque na semana passada eu falei sobre a atuação de pessoas tímidas e agora eu gostaria de falar sobre a atuação de pessoas extrovertidas. E isso vai ser um desafio de falar, porque é o que a gente mais tem ideia de que pessoas extrovertidas se dão bem no mundo da atuação, não é? Então vamos cavocar um pouquinho nesse assunto, descobrir um pouquinho mais as coisas que mitos ou verdades sobre esse assunto, tá? Enfim, vamos dar início ao nosso vídeo. Pessoas extrovertidas, geralmente todo mundo diz, como essa pessoa extrovertida vai fazer um curso de teatro, porque a pessoa parece que precisa de coragem para subir num palco. E isso é mais ou menos verdade. Porque sim, pessoas extrovertidas têm mais facilidade de subir num palco e fazerem coisas. Agora, isso também esconde algo das pessoas extrovertidas. Muitas vezes, ser extrovertido é uma maneira igual à da pessoa tímida de se proteger, de se esconder, de não acessar o seu eu interior. Então a gente vai descobrindo que as pessoas extrovertidas, elas são extrovertidas até a página 2. Depois elas precisam de um aprofundamento. Outra coisa, as pessoas extrovertidas, elas têm a facilidade de encarar pessoas, elas têm segurança de subir no palco e falar suas coisas, e muitas vezes elas têm segurança inclusive para falar dessas coisas pessoais. Então elas são blindadas, elas são pessoas seguras de si, elas são pessoas tranquilas e seguras de si. Isso pode ser um pouquinho de problema para a atuação, porque não existe personagem sem conflito. E se uma pessoa não vê os seus conflitos, ou ela não percebe seus conflitos internos, ou se ela leva uma relação saudável, muito saudável, vamos dizer assim, saudável, muito saudável, com seus conflitos, ela não aparenta, não tem muitos choques internos, como é que ela vai trabalhar isso? Ela precisa de mais trabalho para chegar naquela coisa que é o conflito interno. É complicado falar sobre isso, vamos por partes, porque eu não sou psicólogo, eu sou professor de atuação. As pessoas que estão extrovertidas, pessoas extrovertidas, elas comunicam facilmente as coisas. Elas têm uma boa voz e às vezes a boa voz não é o que se quer. Elas entregam muito da atuação, dos gestos, e às vezes entregar muito não é o que se quer. Elas fazem uma atuação que é mais grandiosa, e isso é ótimo para o teatro, mas para cinema, televisão, séries, enfim, YouTube, às vezes não é legal isso. A gente está numa onda de TikTok, então a gente está valorizando demais as pessoas extrovertidas para a frente da câmera. E fica como se fosse um estigma que a pessoa da frente que fica se colocando na câmera, ela é uma pessoa que se expõe, que às vezes ela não precisa se expor. Ela não precisa ser uma pessoa corajosa. E às vezes essa coragem também ela não é assim tão coragem. A pessoa pode ser sensível e ser tímida. Ou a pessoa pode ser extrovertida e estar guardando coisas para si. O fato dela ser corajosa para enfrentar um público ou para enfrentar uma câmera é só apenas um dos aspectos da coragem. Agora, o cinema, a televisão e as séries, enfim, gostam de pessoas que trabalhem algo interno. As pessoas que são extrovertidas, elas trabalham menos, então elas acabam... Você vê, as pessoas que fazem comédia, elas são extrovertidas por natureza. Algumas delas, e muitas até, sofrem de depressão, como o Jerry Lewis, por exemplo. Comediantes que passam por momentos de depressão. São bem comuns. Mas porque acaba sendo uma máscara. Essa coragem toda acaba sendo só uma coisa que se coloca para os outros e para si mesmo. Então é muito bom que a pessoa que faz muita comédia,
É bem comum que a gente veja isso acontecendo, pessoas que fazem muita comédia, depois resolvem fazer um filme de drama para se provar em outra área. Como é que é o nome daquele ator que fez o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças? Esqueci o nome dele, que fez o Máscara. O cara fazia o Máscara, fazia Ace Ventura, fazia vários extrovertidos e depois veio fazer Brilho Eterno, que era uma coisa interna. Então pessoas que botam muita cara, muita boca, às vezes vão escutar de uma diretora ou de um diretor de cena ou de uma preparação de elenco, vai escutar assim, menos, vão ouvir uma correção assim, menos, faz menos, eu quero menos atuação. As pessoas que são extrovertidas às vezes passam por um problema que se chama overacting. Overacting é atuação demais, muita cara, boca. Olá, pessoas! Calma, cara. Menos. Porque esse negócio de mostrar, às vezes a gente tem o ímpeto de muscularizar o sentimento. Muscularizar o sentimento. Inventei agora. Muscularizar é botar ele na face. Quando na verdade a gente sente o sentimento no coração. Uma atuação mais naturalista, ela se faz muito mais no coração do que no rosto. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Fazer uma coisa mais no coração. E fazer uma coisa muito mais no coração é uma coisa que é mais facilidade de pessoas tímidas. Então pessoas extrovertidas têm que trabalhar um pouco a questão de se introverter. Eu estou cheio de neologismos agora, né? Introverter. Precisam se introverter, precisam se jogar para dentro um pouquinho. E pensar nas suas inseguranças e deixar aflorar suas inseguranças. Isso é uma dificuldade bem grande. Então isso a gente pode trabalhar, atrizes e atores devem trabalhar isso, a sua insegurança, tentar trazer elas e eles precisam trabalhar um pouco da sensibilidade, de serem atrizes e atores sensíveis. Porque o fato da pessoa se mostrar muito, às vezes pode ser um problema. E no cinema e na televisão isso é um problemão. Quem faz novela e é tudo muito grandioso, novela mexicana ainda, que é tudo um bafo, tudo um escândalo, aí não tem esse problema. Porque aí o público não tem essa captação. Mas num filme mais sensível a gente precisa de coisas menores. Então no outro episódio eu falei de pessoas tímidas, agora eu falo de pessoas extrovertidas. E tem uma coisa que a preparadora de elenco Sacaré, Nara Sacaré, ela fala que, ou foi o Sérgio Pena, eu acho que essa aí foi o Sérgio Pena que falou, que aqui no Brasil, uma questão brasileira, atrizes e atores, elas não têm muito pudor físico, foi o Sérgio Pena que falou. Eles não têm muito pudor físico, tem pudor moral. Quer dizer, uma atriz ou um ator tirar uma roupa e ficar pelada assim numa cena, não tem problema, vamos lá, encara. Mas na hora do pudor moral, as pessoas não conseguem fazer uma coisa que afeta muito o seu caráter ou que fala muito da sua vaidade. Então é uma coisa bem brasileira, é uma questão bem latina, assim, das pessoas terem muito para o corpo para oferecer, vem, oba, mas na parte interna já são um pouco mais toscos. Tem que trabalhar mais essa parte. A gente tem pudor moral. Por causa do pudor moral tem poucas mulheres fazendo comédia. Também tem a questão de que a mulher, de um machismo estrutural, que a mulher precisa ser assim, precisa se conter, precisa ser educadinha, precisa ser formal, não sei o quê. Mas também tem a coisa da vaidade, que também faz parte desse mesmo racismo estrutural, machismo estrutural, que a pessoa precisa ser contida, né? Não pode ser escandalosa, porque senão deixa de ser feminina. Então ela acaba não fazendo comédia. Pessoas extrovertidas precisam saber trabalhar um pouco do que está lhes afetando por dentro. E quando isso quando chegar a cutucar na ferida, aí elas vão naturalmente baixar um pouquinho. Então tem uma coisa de empatia também. Pessoas extrovertidas precisam trabalhar na atuação um pouco mais de empatia, de sentir a outra pessoa. Sentindo uma outra pessoa, a personagem, elas conseguem
baixar o seu profile, fazer o low profile que muitas direções pedem, tirar o overacting. E esse é um trabalho delicado, esse é um trabalho que se faz caso a caso. Daí por isso que às vezes preparadores de elenco falam que não existe método, existe caso a caso. Eu confio mais nessas pessoas que dizem que não, é impossível copiar o meu método. O Sérgio Pena diz isso, Nara Sacaria diz isso. É impossível copiar o método porque não tem método. Cada caso é um caso. Por isso que esses grandes preparadores de elenco também fazem questão de não ter muitas pessoas trabalhando em seu nome. Porque não é método, não é fórmula. É encontrar a potencialidade de cada pessoa. Isso também é uma forma, lógico, é uma forma capitalista de valorizar o seu nome em detrimento à sua escola, vamos dizer, seu método. Tem que me contratar a mim como preparador, não um fulano que foi inspirado em mim. Isso é uma coisa de capitalismo. Mas é isso, gente. Pessoas extrovertidas, cuidem, porque às vezes a extroversão de vocês é prejudicial. A extroversão de vocês pode dar uma atuação rasa. Então a pessoa precisa mergulhar dentro de si. No cinema e no audiovisual isso acontece muito mais do que no teatro. Tá? Então era esse vídeo que eu queria passar para vocês. Se ficou confuso, porque esse é um assunto muito profundo, escrevam aqui nos comentários e eu estou totalmente humilde para a gente voltar a esse tema, sem problema nenhum, tá? Então é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.